E crianças, bom dia, tudo bem com vocês? Como vocês sabem, né, essa semana nós estamos trabalhando com o PET 300, o PET 300 anos de Minas, porque o nosso estado, no dia 2 de dezembro, estará completando 300 anos. Então, esse PET foi feito em comemoração ao aniversário do nosso estado. Nesse PET, vocês encontram a história do nosso estado, como o nosso estado surgiu, encontra falando das belezas do nosso estado, da culinária, das festas, do folclore, das cidades históricas, da população. Então, vai falar de tudo um pouquinho sobre o nosso estado. A tia fez esse videozinho agora para vocês conhecerem alguns pontos importantes sobre o nosso estado. E esse videozinho pode ajudar vocês a realizarem a atividade do PET, que é fazer um desenho em comemoração aos 300 anos de Minas. Então, a tia colocou nesse vídeo aqui algumas poucas das belezas do nosso estado. Por que algumas poucas? Porque o nosso estado é muito rico em belezas naturais, é muito rico de história, é muito rico na arte. Então, não daria para a tia colocar tudo num vídeo. Então, eu coloquei aqui algumas coisinhas só para vocês. Mas vocês podem pesquisar que vocês vão achar inúmeras coisas. Então, vamos lá. Conhecendo as belezas de Minas Gerais. O nosso estado é um estado cheio de riquezas, rico de história, rico de belezas naturais, rico de belezas artísticas, rico na culinária, rico de tradições, rico de música, danças e festas, e rico de pessoas. Vou mostrar para vocês algumas das nossas riquezas. O nosso estado foi um dos estados principais na extração de ouro e de outros metais preciosos. Daí surgiu o nome do nosso estado, Minas Gerais, porque aqui se encontravam minas de diversos metais. Ou seja, o espaço do nosso estado já existia, mas ainda não era considerado um estado e nem se chamava Minas Gerais. Só que as pessoas começaram a explorar e começaram a encontrar muitos metais preciosos, não somente o ouro, mas também tinha ferro, tinha prata e vários outros metais preciosos. Então, como eram vários tipos de minas e de vários metais diferentes, por isso se deu o nome de Minas Gerais, porque eram várias minas, então ficou sendo Minas Gerais. E naquela época, quase todas as pessoas que moravam aqui, né, no nosso estado, eram trabalhadores dessas minas. Então, quando as pessoas chegavam para eles, perguntavam: e aí, o que você faz? Aí ele falava assim: eu sou mineiro. Por quê? Porque mineiro é quem trabalha na mina. Então, por isso que nós que somos moradores do estado de Minas Gerais, nós que nascemos em Minas Gerais, hoje somos conhecidos como mineiros. Veio da tradição daquela época, que as pessoas que trabalhavam nas minas eram chamadas de mineiros. Hoje em dia, essas minas não funcionam mais, porque de tanto tirar esses metais preciosos, eles acabaram. Mas muitas dessas minas existem ainda e são abertas para visitações. Então, por exemplo, se algum dia vocês forem a Ouro Preto, que é uma das cidades que mais tem minas, vocês podem visitar alguma dessas minas e conhecer como era feito o processo de retirada de ouro. Então, agora a tia vai mostrar para vocês algumas imagens de algumas minas lá de Ouro Preto. Tá vendo? Aqui é por dentro da mina. As minas, como vocês sabem, elas são, né, por dentro de uma pedra. Algumas são embaixo, né, no solo, outras são em linha reta mesmo. Então, aqui, ó, é um dos túneis dentro da mina. Aqui já é outra mina, ó, um outro túnel. Vocês podem ver que na parede tem até uma setinha indicando o caminho, ó. Tem as luzes, porque eles tinham que colocar luzes, porque lá dentro é muito escuro.
E no cantinho vocês podem ver que tem até a claridade do sol entrando por um buraquinho. Essa daqui é uma das minas mais famosas lá de Ouro Preto. É a mina do Chico Rei. Essa também é uma mina aberta a visitações. Os locais onde eram encontrados ouro e os demais metais foram as primeiras cidades do nosso estado. E essas cidades se tornaram cidades históricas. Por que cidades históricas? Porque essas cidades contam muito da história do nosso estado. Lembra que nós já estudamos sobre patrimônio histórico? Que patrimônio histórico é tudo aquilo que vai contar a história do lugar, a história de alguma coisa. Então, por isso essas cidades são cidades históricas, porque elas contam a história de como surgiu o nosso estado, como que o nosso estado iniciou, as coisas que aconteciam no nosso estado. Então, por isso que elas são cidades históricas. Através das ruas, das casas, do comércio, das construções, muitas histórias e memórias são registradas. Essas cidades, como já estudamos, são consideradas patrimônio histórico. Vamos conhecer algumas delas. Ouro Preto, que nós estudamos, né, no nosso PET. Ouro Preto é muito marcada, além das minas, porque Ouro Preto tinha muitas minas e foi o maior local de extração de ouro. Ouro Preto também tem muitas igrejas construídas lá no início, né, de Minas, ou seja, já são igrejas que têm quase 300 anos. E essas igrejas, foi utilizado muito ouro na construção dessas igrejas. Pessoas importantes ajudaram na construção dessas igrejas. Muitas delas têm a participação do Aleijadinho, que é um famoso artista do nosso estado. E são igrejas lindíssimas. Olha, outra igreja, a gente vê mais um pedacinho de outra igreja aqui embaixo. Olha o estilo das casinhas, é muito diferente das casas que a gente vê na nossa cidade, porque é uma cidade toda no estilo antigo e ela se mantém assim para preservar a história, o patrimônio cultural. Essa aqui é a Praça Tiradentes, é a praça principal de Ouro Preto. Tá vendo esse monumento no meio da praça? Foi um monumento feito em homenagem a Tiradentes, que foi uma pessoa muito importante no nosso estado. Foi uma pessoa que lutou para ajudar o nosso estado. Então, essa praça tem o nome dele e esse monumento foi feito em sua homenagem. Agora, a cidade de Mariana também é outra cidade histórica. Mariana, você já deve ter ouvido falar muito por causa da barragem, né, que se rompeu lá. Muitas pessoas morreram, né? Mas Mariana também é uma cidade histórica. Também, tem muitas igrejas que também foram utilizado muito ouro na construção. São igrejas antigas, também construídas por pessoas importantes, e são igrejas que guardam grandes histórias. Observem também o tipo das casas. Tá vendo? Nós não vemos casa no estilo mais moderno, nós não vemos prédios, nós vemos casinhas de 2 andares, que são chamadas de sobrados, mas prédios como nós temos nas nossas cidades, não tem. As ruas são todas de pedra, não são asfaltadas, como a gente já vê na nossa cidade. Olha, essa aqui é uma foto mais de longe da cidade. Podem observar as casinhas. Olha, todas são de telhado. Não tem casa de laje como é na nossa cidade. E vocês podem observar também a quantidade de igrejas que a gente vê. Olha, só num pedacinho da foto aqui, a gente consegue identificar pelo menos 2 igrejas. Então, Mariana, assim como Ouro Preto, é uma cidade cheia de histórias e tem muitas outras, como São João del Rei, Tiradentes, que também são cidades que guardam grandes histórias sobre o nosso estado.
Agora a gente vai falar sobre as belezas naturais do nosso estado. O nosso estado é um estado riquíssimo em belezas naturais. Nós temos muitos parques, nós temos muitas cachoeiras, as montanhas são lindíssimas, então as belezas naturais do nosso estado são riquíssimas. Aqui, a tia colocou só uma foto para chamar a atenção. Essa cachoeira ela é na Serra do Cipó. A Serra do Cipó é um lugar lindíssimo, né? Todo voltado para a natureza. E é um lugar, assim, cheio de cachoeiras, rios bonitos, muitas árvores, flores. Então, é um lugar lindíssimo. A Serra da Canastra também é outro lugar lindíssimo. Olha que montanha bonita, olha que pedras bonitas, tudo verdinho. E nós temos pertinho de nós, acredito que alguns de vocês já conhecem, o Parque Nacional do Caparaó, que também é outro lugar lindíssimo para a gente poder visitar e passar o dia em meio à natureza, com belas cachoeiras, belos poços para a gente tomar banho. A gente consegue ver animais silvestres, então é um lugar muito bonito e que vale muito a pena a gente ir conhecer. E é tão pertinho da gente, às vezes as pessoas vêm de longe para conhecer e nós que moramos pertinho não vamos lá. Então vale a pena fazer esse passeio. Olha que vista linda lá do Parque do Caparaó. E no Parque do Caparaó também nós temos o Pico da Bandeira, que é o terceiro pico mais alto do Brasil. As pessoas fazem, né, caminhadas até o alto desse pico. Algumas acampam lá no parque e sobem de madrugada lá para o pico para poder ver o sol nascer lá de cima. Quem já passou por essa aventura diz que é um dos passeios mais lindos para se fazer. Então, olha que riqueza que nós temos no nosso estado e pertinho da gente. O terceiro pico mais alto do nosso país e tão famoso. Não é à toa que o nosso estado é considerado um dos estados mais cheios das belezas naturais. Agora a gente vai ver um pouquinho da culinária. A gente sabe que cada lugar tem aquelas comidas que nós chamamos comidas típicas, ou seja, é aquela comida que é muito consumida naquele lugar, ou aquela comida que foi criada naquele local, e é tradição. E nós temos aqui em Minas muita tradição na culinária. A gente vai ver aqui só alguma delas. Olha, uma refeição completa. Um arrozinho, uma carne de porco, que a carne de porco é tradição do nosso estado, um feijão tropeiro, ovo frito e uma verdura. Não dá para identificar que verdura é essa, mas provavelmente seja uma couve. E olha só, é extremamente típico essa refeição do nosso estado. Aqui nós temos o feijão tropeiro, que é uma delícia e faz parte da nossa culinária. O frango com quiabo. Sempre que se escuta falar de frango com quiabo, as pessoas lembram que frango com quiabo pertence ao estado de Minas Gerais. Pão de queijo com café. O pão de queijo é outra parte da culinária que é presença do nosso estado. O pão de queijo, ele é tradicionalmente mineiro, ele pertence ao nosso povo. O queijo Minas, que o próprio nome já fala que ele é de Minas. Então, em qualquer lugar que for comprar esse queijo, as pessoas vão pedir por queijo Minas. Por quê? Porque ele é de origem do nosso estado. O doce de leite. Então, tudo isso faz parte da nossa culinária e tantas outras coisas. Vocês podem perguntar aí na casa de vocês para sua família, que eles vão falar com vocês de outros pratos típicos também do nosso estado. E algumas festas típicas também do nosso estado. Tudo que a tia está mostrando aqui são só algumas coisas, tem muito mais do que isso. A Folia de Reis é uma das festas típicas do nosso estado.
O congado é outra festa. A quadrilha é a mais conhecida, porque a folia de reis, o congado, não é todo o estado que festeja, mas a quadrilha em todos os estados em todas as cidades do nosso estado são festejadas. Todas as cidades lá no mês de junho e de julho fazem a quadrilha, fazem a festa junina. Então, é uma festa tradicional do nosso estado. Ela acontece no país inteiro, em outros locais também. Mas ela é uma festa típica do nosso estado. E a famosa Maria Fumaça? A Maria Fumaça é um tipo de trem. Foi um dos primeiros tipos de trem que surgiram. E por que ela se chama Maria Fumaça? Será porque? Olha a imagem. Porque ela solta muita fumaça, né? Antigamente, os trens não eram por combustível, como é hoje, a motor elétrico, né? Era muito diferente o sistema. E eles usavam lenha mesmo para poder estar fazendo funcionar. Então, essa fumaça tinha que sair por algum lugar. Quando a gente usa um fogão a lenha, não tem geralmente lá a chaminé para sair a fumacinha? Então, assim também era com a Maria Fumaça. E a Maria Fumaça foi um dos principais meios de transporte do nosso estado. E hoje ela faz parte da história do nosso estado. Hoje em dia, a gente sabe que os trens existem em bem menor quantidade, mas ainda existem. Mas no início, o maior meio de transporte que tinha era o trem. Então, na época do ouro, os trens percorriam todo o nosso estado para levar ouro para outras partes do nosso país. Hoje em dia, a Maria Fumaça virou atração artística. Ela serve para fazer passeio turístico. Essa Maria Fumaça que a tia colocou na foto para vocês, esse trajeto que ela está fazendo, é entre Ouro Preto e Tiradentes, se eu não me engano, ou Tiradentes e São João del Rei. Agora eu te esqueci qual é a cidade. Mas é um passeio que você faz de uma cidade a outra, no meio da natureza, porque esse caminho passa no meio das matas, e é um passeio lindíssimo para se fazer. E é outra tradição do nosso estado, é outra parte da história do nosso estado. Então, assim a tia chegou ao final desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado e visto como o nosso país é rico em história, é rico em beleza. Então, procurem mais sobre o nosso estado, façam pesquisas que vocês vão ver como o nosso estado é lindíssimo. Agora que vocês já têm mais algumas informações, já viram lindas imagens, é hora de colocar a mão na massa para fazer a nossa atividade, que é o nosso desenho. Vocês vão pegar uma folha em branco. Quem não tiver folha de ofício pode pegar a folha do caderno de desenho mesmo. E vocês vão fazer um desenho bem caprichado sobre o nosso estado. Vocês viram que o tipo das casinhas, né, das cidades históricas, viram as cachoeiras, as montanhas, as festas, as comidas. Então, vocês vão escolher alguma coisa, ou vocês podem também englobar tudo. É a critério de vocês. O desenho de vocês precisa representar o nosso estado. Vocês são extremamente criativos, inteligentes e eu tenho certeza que vai sair cada desenho lindíssimo. Então, caprichem nos desenhos, façam desenhos bem coloridos, cheio de vidas, tá? E termina de fazer e manda para a tia. Como a tia já explicou, nós vamos ter um concurso, tá? Então, quem entregar o desenho até sexta-feira vai estar participando desse concurso. Quem sabe o desenho de vocês não vai ser o escolhido como o mais bonito da escola, né? Eu tenho certeza que todos vão ficar lindos, mas a escola vai fazer uma votação para escolher um desenho para representar a escola.
Infelizmente, a gente não pode mandar todos, mas um desenho da nossa escola vai ser escolhido. E quem sabe pode ser o seu, né? Então, a tia vai estar aguardando até sexta-feira. Façam o desenho de vocês e me enviem até sexta-feira, tá bom? Um beijão para vocês.